Vamos primeiro, então, definir a posição das orelhas. Nós vamos posicionar as orelhas bem alinhadas, o final delas com o final dos olhos. E vamos deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de distância das orelhas até os olhos, dos dois lados. Nesta pontinha aqui, nós vamos deixar mais distância, porque ela vai ficar um pouco inclinada, ela não fica retinha, ó. Então, nessa pontinha, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava carreira, a gente prende, opa, na oitava depois dos olhos. Então, alinhamos as duas assim, que fica bem boa a posição. Depois, aqui no meio, a gente vai colocar a crina. Nós não costuramos a orelha dobrada no meio, prendemos ela assim, um pouquinho fechadinha embaixo, ó, não muito aberta. A posição do pescoço com a cabeça, a gente vai posicionar deixando, ó, a partir da troca de cor, 1, 2, 3 carreiras a partir da troca de cor de distância para colocar o pescoço. E vamos centralizar bem, né? Aqui não tem muito, vamos centralizar bem a cabeça. E colocamos bastante alfinete. Eu não enchi muito até em cima. Eu gosto primeiro de prender e deixar só um buraquinho. Depois a gente coloca mais enchimento para ficar bem firme o pescoço. Então eu vou prender e depois eu volto para mostrar a posição das patas da frente e das patas de trás e como a gente vai fazer a crina. Finalizei de prender, vou mostrar para vocês a posição sugerida para colocar as patinhas da frente. Eu coloquei elas inclinadas, ó, bem inclinadas, mas vocês podem prender retinho também, não tem problema, é só uma sugestão. Então, eu deixei 1, 2, 3, 4 carreiras de distância da cabeça para começar a prender e coloquei elas um pouco inclinadas, alinhadas com os, né, com a lateral do corpo sempre. Com os olhos não, porque é um pouquinho mais para frente, mas bem com a lateral alinhada as patinhas da frente. A mesma coisa do outro lado. Aqui embaixo eu fiz, como eu sempre gosto de fazer, aquele leve V, né, iniciando aqui do anel mágico, para ficar sentado com as patinhas um pouco abertas, ó, que fica bem bacana essa posição. Mas essa é uma sugestão, né, gente? Vocês podem prender também como vocês preferirem. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa pálpebra. Ó, que legal que fica, ó, por cima do olho. Vamos fazer com linha. Eu fiz em uma, vou fazer na próxima, porque eu não deixei a linha para conduzir daqui até aqui para fazer a próxima. Como essa linha, ela abre muito, ela abre, ó, ela desfia, abre muito, ó. Então, a gente não usa muitas vezes ela para não ficar abrindo depois. A gente usa, né? Procura sempre colocar um pedaço novinho na agulha para não ficar abrindo e ficar mais bacana aqui, mais fechadinha essa linha. Então, eu vou colocar um pedaço na agulha e vamos fazer a outra pálpebra para mostrar como eu faço. Vamos deixar um pedaço grande na agulha. Vamos passar aqui num buraquinho, bem no buraquinho, que depois a gente volta aqui e faz o arremate. Vamos ver mais ou menos, eu vou afastar um pouquinho. Então, vamos ver mais ou menos a posição, vamos colocar igual como esta, né, nesta carreira aqui. Saímos aqui e na de baixo, isso aí. Nesta e nesta. Não precisamos marcar porque é bem fácil. Vamos fazer o primeiro e depois a gente já... Aqui, se sair um pouquinho de enchimento, não tem problema. A gente depois puxa pra dentro com a agulha de tapeçaria. Tem de sair um pouco porque como é muito fio, né? Daí pode sair um pouco de enchimento. Aqui a gente sempre deixa bem parelhinho na agulha, ó. O fio. Pra ficar certinha a pálpebra por cima. Eu sempre já procuro passar ele bem retinho, ó. Voltamos aqui bem nessa mesma carreira aqui no outro lado, bem pertinho do olho, e saímos no mesmo lugar.
Já puxamos um pouco do enchimento para dentro, vou virar aqui de novo. Nós vamos, então, fazer 3 vezes. Acho que eu deixei pouco fio, gente. Mais uma. Puxamos bem, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um, só tem que trocar o fio. Não sei se eu não deixei muito pouco fio. Agora, nós precisamos só mais uma voltinha, né? Nós queremos 2, 4, 6, ó. 2, 4, mesma quantidade. Então, vamos sair aqui para fazer o arremate. Aqui adiante. Bem no buraquinho, depois a gente vai puxar para dentro. Pronto. Tiramos o enchimento que saiu, vamos ver se ficou legal com o outro. Ficou bem igual, né? Bem bacana. Deixa eu virar aqui. Agora, como eu tenho bem pouquinho fio, ó, eu vou fazer assim, eu vou amarrar aqui, para não precisar fazer tudo de novo. Eu vou dar um nozinho com a própria agulha aqui, ó. Assim já não vai soltar mais. Vou ter que cortar, porque eu não tenho como colocar lá pra dentro assim. E vou colocar este aqui na agulha para puxar lá pra dentro. Pronto, vamos puxar lá pra dentro. Entramos no mesmo buraquinho. Saímos um pouco mais adiante. Ó, a gente puxa um pouquinho, ó, já entrou. Cortamos, escondemos aqui também. Prontinho a nossa pálpebra. Ficou bem bacana, né, gente? Vou mostrar pra vocês. Vamos agora colocar a crina. Vamos marcar a posição pra gente colocar a crina do cavalinho. Então, a gente começa a colocar numa carreira antes das orelhas, marcamos quase toda, vamos colocar por toda ela, ó, até chegar todo esse espaço entre as orelhas nós vamos colocar. Nós vamos marcando então para trás, ó. Vamos fazer mais ou menos esse desenho. Vamos ver aqui quantas carreiras tem de distância do anel mágico. Tem 1, 2, 3, 4, 5 na sexta carreira. 1, 2, 3, 4, 5 na sexta carreira dos dois lados. Eu fui fazendo um desenho um pouquinho aberto aqui. Aqui eu fui aproximando, ó. Pra não ficar com o cabelo muito lá pra frente, né? Então, a gente vai aproximando. Aqui no final ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos de distância entre os alfinetes. Então, marcamos assim. Quanto mais a gente colocar, mais crina ele vai ter, né? Então, a gente pode colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos. E usar sempre uma linha que seja uma lãzinha mais grossa. A linha não fica muito bacana porque ela não vai dar volume. Esta linha até dá volume, esta linha da Balloon que ela é mais fofinha. Mas se fosse a linha da amigurumi ou outra de algodão, não daria para usar porque não tem volume, daí não fica bacana a crina. Nós marcamos a cabeça, agora eu quero mostrar para vocês como eu faço para definir o tamanho para a gente cortar o fio. Tem uma régua de 20 centímetros mais ou menos, eu vou passar ao redor aqui dela, ó. Vários fios, depois a gente corta. Não precisamos passar muito, né, para não desperdiçar, depois se sobrar fio cortado é ruim para a gente reutilizar. Então, passamos alguns
Cortamos aqui embaixo primeiro, seguramos aqui, né? Depois nós cortamos também aqui, a gente vai usar o comprimento só de 20 centímetros. Então, cortamos os dois, agora nós temos as mechinhas de 20 centímetros. Então, como a gente vai fazer? A gente vai colocar a crina como a gente coloca cabelo em boneca. Eu vou colocar uma para vocês verem como eu faço. Eu vou misturar então as cores. Vou pegar dois fios marrom e um fio laranja. E estou usando uma agulha de 1,75, bem fina, para poder usar aqui, passar pelos buraquinhos do crochê, né, para não ficar muito difícil. Sempre pelo um buraquinho, né, acompanhando o ponto do crochê, para ficar mais fácil. Pegamos todos os fios, dobramos ao meio, pegamos todos os fios, passamos pelo crochê, pelo buraquinho. Agora nós vamos passar os fios pela laçada. Puxamos todos eles. Assim a gente fixa, né, o fio, ele não sai e vai formando a crina. Nós vamos colocar bem próximo à orelha para ele ficar com bastante volume aqui, para ficar mais caidinho para o lado. Vamos colocar então mais próximo ainda a orelha, mais embaixo dela. Como a gente vai precisar mais volume aqui em cima, vamos fazer nela também para ficar com mais volume a crina aqui em cima. Então, vamos fazer nesta, preencher toda ela. Finalizei de colocar a crina do cavalinho, queria mostrar para vocês aqui como ficou. Vamos ver aqui a carreira que vocês vão usar, né? Então, vocês podem se guiar pela terceira carreira, ó, depois da orelha, né? Para dentro da orelha, ó. Terceira carreira, eu coloquei descendo ela. E aqui embaixo,
Como ela vai fazer a volta, né? Eu pulei para a próxima carreira e na próxima, ó, fui fazendo uma linha reta. Não tem como seguir ela, porque como é redondinha, ela vai lá até dentro, né? Então, usa ela como base para começar aqui em cima. E depois desce mais até, deixa uma, duas, três carreiras da nuca, não precisa fazer. Mas se vocês quiserem, também pode fazer até embaixo, que daí fica mais comprido ainda a crina do cavalinho. E aqui, daí do outro lado, a mesma coisa, usei também a base da terceira carreira. Aqui, na verdade, não usei a terceira, ó, eu usei duas na segunda, porque às vezes fica muito pra dentro, né? Às vezes a posição da orelha também não combina muito bem com a outra. Então a gente tem que ver como fica bom. Eu coloquei um pouco mais pra fora, ó, pra ficar mais cheinho na cabeça. Se a gente tem que ir colocando, depois a gente define como eu mostrei antes no vídeo, a gente define uma faixa, coloca e depois se a gente acha que ficou pouco, pode colocar mais do lado. Eu até tinha definido uma faixa menor aqui atrás, se vocês olharem no vídeo, era só um pedacinho. Daí coloquei mais dos lados, que eu achei muito pouquinho. E o tamanho sempre foi o mesmo tamanho, sempre cortadas em 20 centímetros. Como a gente vai descendo, o comprimento ela vai descendo. E eu nem cortei mais depois, ó, deixei tudo assim, ó, bem disparelho mesmo. Que ficou bem bacana, ó, bem cheio e bem bacana. Para fazer a cauda eu fiz assim, ó, peguei fios de 40 centímetros inteiros, ó. Então, eu mesclei, peguei 4 fios pretos e 2 laranja, fiz um montinho. E eu coloquei aqui mais de um buraquinho, ó. Usei três buraquinhos que não tem como colocar num só, né? Não tem como para fazer ele ficar com uma cauda bem grossa, assim, não tem como colocar em um só. Então, como eu fiz, ó, usei três, marquei aqui, vamos ver aqui qual carreira depois do anel mágico. Uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira eu comecei. Daí, pra ficar bem cheio, ó, eu peguei 2 montinhos desses, então, que eu fiz. 2 montinhos juntos. Coloquei, então, num buraquinho, ó. Né? Fiz assim, mesma coisa que a gente fez com o outro. Esse aqui a gente tem que cuidar bastante, ó. Pegamos todos juntos. Cuidamos bastante, ó, pra quando formos passar aqui, ó, puxamos bem assim. Ó, ele vai sair, ó. Forçamos um pouquinho, tá vendo? Ele sai, ele passa, ó. Porque essa linha, ela é elástica, assim, não é elástica, né? Ela cede um pouco, então ela é bem mais fácil de trabalhar pra colocar, pra fazer esse tipo de trabalho. Ó, fiz assim, mesma coisa, passei tudo aqui por dentro, ó. Pegamos todas por dentro. Ó. E puxamos bem. Ó, foi assim que eu fiz, ó. Tá? Claro, a gente puxa bem, né? Puxa o fiozinho por fiozinho aqui pra ficar bem parelhinho, ó. Todos eles. Um pouquinho de paciência aqui, mas aí fica bem bacana o trabalho também. Depois, o que eu fiz? Eu fiz, então, 6, deixa eu ver se é 6, 5, não, 6. 6 montinhos assim, ó. Usei 3 em cima e 3 embaixo, ó. Fiz 6 para depois poder fazer a trança. Mas não precisa fazer também, pode fazer a quantidade que vocês quiserem, né? Não precisa fazer 6, pode ser só menos, pode ser uns 3 também, dependendo da espessura que vocês querem que fique a cauda. Vou tirar aqui. Então, é o tamanho de 40 centímetros esse fio. 40 centímetros. Finalizamos o nosso cavalinho, espero que vocês tenham gostado, que aproveitem muito. Se vocês gostaram dele, compartilhem, curtam o vídeo, me marquem nas postagens de vocês nas redes sociais. E para quem me assistiu até aqui, muito obrigada.
Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!